Erguido nas brumas da Transilvânia, o Castelo de Bran é um dos marcos mais emblemáticos da Romênia, conhecido mundialmente como o Castelo do Drácula. Com sua arquitetura medieval imponente e localização estratégica entre as montanhas dos Cárpatos, o castelo atrai turistas em busca de história, mistério e, claro, um toque de terror. O legado histórico do Castelo de Bran. A construção do Castelo de Bran remonta ao ano de 1377, quando o rei Luís I da Hungria concedeu aos saxões de Kronstadt, atual Brașov, o privilégio de construir uma cidadela de pedra. Erguido na fronteira entre a Transilvânia e a Valáquia, o castelo serviu como fortaleza militar e posto de defesa contra invasões, especialmente contra o Império Otomano. Embora o príncipe Vlad III, conhecido como Vlad, o Empalador, tenha utilizado o castelo em algumas ocasiões, não há evidências de que tenha residido permanentemente nele. A associação do castelo a Vlad surgiu principalmente devido à sua semelhança com a descrição do castelo de Drácula no romance de Bram Stoker. Durante o século XX, o castelo tornou-se residência real da Rainha Maria da Romênia, que o renovou e decorou com artefatos e móveis tradicionais romenos. Após a morte da rainha em 1938, o castelo passou por várias mudanças de propriedade, incluindo a nacionalização pelo regime comunista em 1948 e a devolução aos herdeiros reais em 2006. Atualmente, o Castelo de Bran funciona como um museu, exibindo coleções de arte e móveis da época real, lendas e relatos sobrenaturais. Apesar de sua rica história, o Castelo de Bran é também um local envolto em mistério e lendas sobrenaturais. Diversos relatos de aparições e fenômenos inexplicáveis têm sido associados ao castelo, alimentando sua reputação como um dos lugares mais assombrados da Romênia. A Dama Branca. Uma das figuras mais conhecidas nas lendas do castelo é a Dama Branca, supostamente o espírito de uma nobre que morreu tragicamente dentro do castelo. Dizem que ela vaga pelos corredores vestidos com um longo manto branco, emanando uma aura de tristeza. Visitantes afirmam ter visto sua aparição perto da capela e no pátio, frequentemente acompanhada por uma queda repentina de temperatura. O monge enforcado. Outra história assombrosa é a do monge que, segundo a lenda, foi aprisionado vivo nas paredes do castelo como punição por quebrar seus votos. Seu espírito inquieto supostamente assombra o castelo, especialmente a antiga capela e os corredores estreitos. Há relatos de sussurros suaves e sons de passos ecoando em corredores vazios, além da sensação de uma mão fria tocando os visitantes. Risos de crianças. Um dos fenômenos mais perturbadores é o som de risos infantis, que alguns acreditam ser dos espíritos de crianças que morreram durante um massacre ocorrido durante um cerco. Visitantes relataram ouvir risadas suaves de crianças nos pátios e jardins, mesmo quando não há crianças por perto. Alguns afirmam ter visto figuras fantasmagóricas de crianças brincando de esconde-esconde entre as árvores, desaparecendo repentinamente. Fenômenos inexplicáveis. Além das aparições, o Castelo de Bran é palco de diversos fenômenos inexplicáveis. Há relatos de luzes piscando, rajadas repentinas de ar frio e a sensação de estar sendo observado. Investigadores paranormais capturaram orbes misteriosos e sombras em fotografias, além de gravações de vozes eletrônicas, EVPs, com sussurros e gritos não identificados. O Castelo de Bran na cultura popular. A fama do Castelo de Bran foi amplificada pela obra Drácula, de Bram Stoker, publicada em 1897. Embora o autor nunca tenha visitado a Romênia, a descrição do castelo no romance coincide com as características do Castelo de Bran, o que levou à associação entre o local e o lendário vampiro. Essa conexão atraiu turistas e entusiastas do sobrenatural de todo o mundo, tornando o castelo um destino popular para aqueles que buscam uma experiência assustadora, visitação e experiências sobrenaturais. Apesar de sua reputação assustadora, o Castelo de Bran recebe milhares de visitantes anualmente. Durante eventos como o Halloween,
O castelo oferece experiências imersivas como noites temáticas com guias vestidos de personagens do romance de Stoker, jantares inspirados na obra, e até mesmo a oportunidade de passar a noite em caixões na cripta do castelo. Essas atividades proporcionam uma maneira única de explorar o castelo e suas lendas. A conexão com Vlad, o Empalador. Embora o castelo de Bran esteja amplamente associado a Vlad III, conhecido como Vlad, o Empalador, a relação entre ele e a fortaleza não é tão direta quanto muitos imaginam. Vlad III governou a Valáquia durante o século XV e é famoso por sua crueldade, tendo usado o empalamento como sua principal forma de tortura e execução. Esse método bárbaro de punição lhe conferiu uma notoriedade que ultrapassou fronteiras, e ele se tornou uma figura de horror na história da Europa Oriental. A conexão entre Vlad e o castelo de Bran é mais uma questão de conveniência geográfica do que histórica. O castelo de fato ficava em uma região estratégica e poderia ter sido usado por Vlad em suas campanhas militares, mas não há registros históricos que confirmem que ele tenha morado lá ou o tenha tornado sua residência principal. No entanto, a ideia de associar o castelo a Vlad ganhou força depois da publicação de Drácula, o romance de Bram Stoker, onde o protagonista, o Conde Drácula, é descrito como habitante de um castelo localizado na Transilvânia. O nome Drácula vem de Vlad III, que em sua juventude foi chamado Draculea, que significa Filho do Dragão, em referência à Ordem do Dragão, um grupo militar ao qual seu pai, Vlad II, pertencia. O termo Drácula foi então associado ao próprio Vlad devido à sua brutalidade. Com a publicação do livro O Castelo de Bran, que é uma das fortificações mais proeminentes da região, passou a ser amplamente identificado com o mito de Drácula, mesmo que na realidade o castelo nunca tenha sido residência de Vlad. O que torna o Castelo de Bran interessante dentro desse contexto é o fato de que a sua arquitetura gótica e sua localização remota e sombria parecem, de fato, encaixar-se perfeitamente com as descrições do Castelo de Drácula no livro de Stoker. Portanto, mesmo sem uma conexão histórica direta com Vlad, o castelo tornou-se um ícone associado ao vampiro mais famoso da literatura mundial. Lendas paranormais, a Dama Branca e outras assombrações. Como em muitos castelos antigos, Bran é um local repleto de lendas sobrenaturais que foram sendo passadas de geração em geração. Dentre elas, a mais famosa é a da Dama Branca, o espírito de uma nobre que, segundo dizem, morreu de forma trágica nas dependências do castelo. Essa figura etérea é descrita com um longo vestido branco, sua aparência geralmente acompanhada de um clima de melancolia e uma aura de tristeza. A história por trás da Dama Branca varia. Alguns dizem que ela era uma jovem mulher que foi traída e morreu de dor. Outros acreditam que ela foi uma amante de um nobre que, ao morrer, deixou-a desolada, sem esperança. Seu espírito vagaria pelos corredores do castelo, sempre em busca de algo que não se sabe ao certo. Muitos visitantes do castelo de Bran afirmam ter sentido uma presença gélida ou até mesmo ouviram o som suave e inquietante de passos. Outro espírito que assombra os corredores do castelo é o do monge enforcado, uma alma penada que teria sido punida por quebrar os votos religiosos. Segundo a lenda, o monge foi aprisionado nas paredes do castelo, uma morte lenta e cruel. Os visitantes afirmam ouvir murmúrios e até sentir uma mão gelada tocando suas costas, especialmente em áreas mais sombrias e de difícil acesso, como a velha capela do castelo. Além disso, há relatos de risos infantis que surgem inesperadamente em várias partes do castelo. Essas risadas vêm das sombras, das salas silenciosas e dos pátios vazios, criando uma sensação de desconforto nos turistas que se aventuram pelo castelo à noite. Alguns acreditam que as risadas pertencem aos espíritos de crianças que morreram durante um ataque ao castelo no passado. Outros associam esses risos ao folclore local, que acredita na presença de espíritos brincalhões e travessos que ainda habitam certos locais. Fenômenos como orbes de luz e sombras misteriosas também são frequentemente mencionados por caçadores de fantasmas e visitantes.
Equipamentos modernos de captura de imagem, como câmeras infravermelhas e sensores de movimento, têm registrado atividade estranha, reforçando a ideia de que o castelo de Bran está de fato assombrado. O castelo no turismo de terror. O castelo de Bran não é apenas um ícone histórico, mas também um local de peregrinação para os fãs de histórias de terror e lendas sobrenaturais. O turismo de terror tem se tornado uma parte significativa da economia local, especialmente durante eventos como o Halloween. Em noites escuras de outubro, o castelo se transforma em um centro de celebrações macabras, com turistas de todo o mundo vestindo-se como personagens de Drácula, vampiros e outras criaturas da noite. Eventos temáticos são organizados e uma das atrações mais notáveis é o famoso Jantar de Drácula, onde os visitantes podem saborear pratos inspirados na culinária medieval, ao som de músicas góticas e sob a iluminação de velas. Durante esses eventos, o castelo é cuidadosamente decorado para criar uma atmosfera de suspense, misturando história e ficção, e permitindo que os turistas vivenciem o horror e o misticismo do local. A experiência do Halloween no Castelo de Bran é uma das mais procuradas. Os visitantes podem explorar os corredores sombrios do castelo, participar de caças ao tesouro e até mesmo se hospedar no próprio castelo, em quartos tematizados com cenas de terror, como a famosa Sala do Drácula. Para aqueles que são ousados o suficiente, há até a opção de passar a noite em caixões ou participar de uma caça aos fantasmas, onde os turistas se tornam caçadores de espíritos, em busca de evidências paranormais. O impacto cultural de Drácula e do Castelo de Bran. A popularidade do Castelo de Bran aumentou exponencialmente devido à fama de Drácula, tanto na literatura quanto no cinema. O romance de Bram Stoker gerou uma verdadeira obsessão mundial com o personagem do Conde Drácula, e as adaptações cinematográficas ajudaram a solidificar a ligação entre o castelo e o vampiro. Em 1995, o famoso filme Drácula de Bram Stoker, dirigido por Francis Ford Coppola, foi uma das maiores produções a destacar o mito de Drácula e sua relação com a Romênia, trazendo ainda mais notoriedade para o Castelo de Bran. O impacto cultural do mito de Drácula transcende a literatura e o cinema. O personagem e o castelo tornaram-se símbolos do terror gótico e do misticismo da Transilvânia, uma terra de lendas, bruxas e mistérios. O Castelo de Bran, agora ligado para sempre à figura do vampiro, tornou-se um ponto de referência não apenas para turistas interessados em história medieval, mas também para aqueles que buscam adentrar um mundo de horror e encanto sobrenatural. Em um nível mais profundo, o Castelo de Bran representa a luta entre o bem e o mal, um lugar onde as sombras e a luz se misturam, onde os mistérios não são totalmente resolvidos, mas continuam a atrair aqueles dispostos a desafiar o desconhecido. Isso lhe confere um status único, não apenas como um monumento histórico, mas também como um ícone cultural universal. Conclusão: o Castelo de Bran e a aura de mistério. O Castelo de Bran, com sua mistura de história, lendas e sobrenatural, é mais do que apenas uma fortaleza medieval na Transilvânia. Ele representa um encontro fascinante entre a realidade histórica e o mito, e sua aura de mistério e assombração continua a atrair visitantes de todos os cantos do mundo. Com sua conexão com Vlad, o Empalador, e o lendário Drácula, o castelo tornou-se um destino cobiçado para aqueles que buscam uma experiência única de mistério e terror. Seja como um monumento histórico ou como um centro de atividade paranormal, o Castelo de Bran é um local onde as linhas entre o real e o imaginário se desfocam, criando uma experiência única e inesquecível para todos que se aventuram a explorar seus corredores antigos e sombrios. Se gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir e se inscrever.